Olá, pessoal, bem-vindos mais uma vez ao Pausa Saudável, aquele encontro da semana que a gente fala de saúde para a vida corrida e olha para si, olha para dentro, né, para o autodesenvolvimento, para a autoliderança. Eu sou Fabiola, você já conhece, sou mãe, sou nutricionista, empresária, mas eu também tenho aquele momento da minha vida que eu digo assim, peraí, quem é a Fabiola? O que eu estou fazendo no mundo? Será que eu estou negligenciando alguma área da saúde na minha vida? Porque nós somos 5 saúdes: financeira, emocional, espiritual, física e a outra eu esqueci. Mas são 5 saúdes. Então, brincadeiras à parte, quero convidar vocês a parar um pouquinho hoje, para a gente vai falar um pouquinho de uma coisa que não tinha vindo ainda no Pausa Saudável, que é sobre mercado de trabalho. O jovem ou uma pessoa que está fazendo transição de carreira, que decide recomeçar, que decide entrar para as empresas, arrumar um emprego, até ser empreendedor também, né? Porque tudo começa ali. Eu estou estudando, tenho uma experiência com estágio e aí depois eu desperto, eu sou boa nisso aqui. E aí, o Gerson Araújo está aqui conosco, ele é proprietário de uma empresa de estágios e eu queria agradecer sua presença aqui no Pausa Saudável, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, Fabiola, pela oportunidade, né, da gente estar aqui. A Super Estágios está em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, desde 2019. Então, já são 6 anos de caminhada aí, fazendo esse trabalho, né, de inserção dos estudantes no mercado de trabalho. Isso aí, eu queria que você se apresentasse, contasse para nós quem é o Gerson, o que ele já fez da vida. A gente começou aqui falando antes de começar a gravação que você é administrador, então você tem com certeza aí, algo para acrescentar e conectar com quem está nos assistindo agora. Legal. Eu tenho uma caminhada profissional, assim, bastante diversa, Fabiola. Eu comecei, para te ter uma ideia, eu não vou citar datas aqui, né? Vou evitar isso, Somos 40 a mas... mais? Eu tô um pulinho na década seguinte Todo já. no mesmo barquinho. Vamos lá. E então eu comecei trabalhando no McDonald's, né, como atendente de lanchonete. Depois eu passei para treinador de equipe e coordenador de equipe. Aí, enfim, eu já estava com 19 anos com cabelo branco, né, porque desgastava bastante. Resolvi sair e aí fui estudar, né, porque nesse período eu não quis fazer vestibular, não quis fazer faculdade, deixei para fazer mais adiante. E aí, então, com 24 anos, eu comecei a faculdade de administração. Depois, trabalhei numa empresa de consultoria por muito tempo, né? Uma empresa com abrangência Latam. Então, eu tive em projetos por todo o Brasil. Tive em projetos no Chile, no Peru, na Colômbia, né? E também foi algo assim que em determinado momento eu comecei a pensar, porque os anos vão passando, né? Eu não criei vínculos, né? Não tinha criado vínculos aqui em Porto Alegre, no Sul, enfim, porque estava sempre viajando, né? E resolvi mudar isso na minha vida, né? E aí, então, me recoloquei como executivo numa empresa na área da saúde, aqui, inclusive, uma empresa de home care. E trabalhava nessa empresa já há um tempo, quando eu vi essa oportunidade, né, de investir numa franquia, né, de agência de estágios, né? E aí vem, então, essa caminhada com a Super Estágios, com a minha sócia, a Renata Becker, que é especialista nessa área de recrutamento e seleção. E então a gente investiu nisso e está com essa empresa há 6 anos aí, atendendo o mercado, né? As empresas, os empresários que desejam oxigenar mesmo, né? As suas equipes, né? Trazer energia nova para as suas empresas, né? Mudar culturas, às vezes, porque o estágio ele se dedica muito a isso, né? Ele é muito bom para esse tipo de momento em que tu quer mudar a cultura, em que tu quer oxigenar a equipe, né? Quer trazer ideias novas, inovação, e aí tu lança a mão desse, eu chamo de berçário de talentos, né? Que é o que tu faz justamente de trazer pessoas no formato de estágio, poder testá-las por um determinado período, né? E ok, dando certo, segue a vida, vamos efetivar essa pessoa, e aí tu conseguiu fazer a internalização, né, de um talento que tu pôde criar a cultura, né, culturizar ele, né, da forma que tu
que tu entende ser a melhor forma para a tua empresa, e tu conseguiu aí fazer com que a tua empresa se beneficie, né, desse novo talento. Então, basicamente é isso. Eu tenho uma trajetória na área da administração, basicamente de consultoria, né, de consultor, né, numa área específica de finanças. E aí migrei, tive um tempo como executivo, né, como diretor financeiro dessa empresa que eu te citei. E aí, então, migrei para essa área de RH. E estágio na empresa de vocês sempre vai ser na área administrativa? Vocês oportunizam estágios em qualquer área? Um educador físico, um aluno de direito? Claro. Sim, a nossa abrangência ela é total em matéria de cursos, né, disponíveis, né, e que sejam validados pelo MEC. Isso que a lei do estágio exige, né? Que o estudante tenha 16 anos completos, né? Então, que possa estar estudando o ensino médio, ou o ensino técnico, ou o ensino superior. E dentro do ensino superior, inclusive pós-graduações, habilitam para estágio, né? E a gente tem clientes, falou na área de academias, por exemplo, a gente praticamente domina aqui no Rio Grande do Sul, as maiores redes de academia têm contrato conosco, nós atendemos, né? Então, nosso banco de talentos nessa área é muito, muito forte, né? Então, se a gente for escutado aí visto por algum empresário dessa área que queira ter estagiários nessa área de academias, nós temos muitos estudantes da área de educação física, de fisioterapia, desculpa. Nutrição, nós já tivemos, né? Pessoal da área de lojista, né? De comércio, que trabalha com essa parte de suplementação, que quer ter um atendimento mais especializado, né? Coloca um estudante de nutrição, é claro que vai precisar de um supervisor dessa área também, né? As áreas da saúde exigem isso, né? Então, se um estudante de psicologia quiser fazer um estágio, a empresa vai ter que ter um psicólogo ou uma psicóloga, né, dentro da empresa para ser a supervisora desse estágio, né? As outras áreas são mais flexíveis, né? As outras áreas basta o notório saber, né, de um empresário para supervisionar um estagiário de economia, contabilidade, administração, as áreas de engenharia, né? Nós temos clientes também, então, assim, estudantes das áreas de engenharia, até estudantes da área de veterinária, nós temos clínicas veterinárias que utilizam estágios também conosco. Então, assim, é muito amplo o nosso campo de atuação. Para que se tenha um estagiário numa determinada área, basta que tenha um curso validado pelo MEC nessas esferas, né? Médio, técnico e superior. Que aí a gente vai conseguir... Porque tem muito curso livre, né? Às vezes uma padaria queira um estagiário estudante de panificação. Aí é um curso profissionalizante que não habilita para estágio, né? Então tem essa, né? Aí teria que procurar alguém da área de gastronomia, que aí vai ter um superior em gastronomia, um técnico em gastronomia, que aí sim vai habilitar para estágio. Essa é E vamos falar um pouquinho assim desse estagiário, né? Uhum. Eu fui estagiária. Legal. Tanto na administração quanto na nutrição. Passei 6 meses estagiando em cada uma. Confesso que quando eu fiz a administração, eu era muito jovem. Aí eu fui muito explorada, sabe? Fiz muitas xerox na época, subi e desci escada toda hora, porque administrar, tu não vê muito no estágio, dependendo da empresa. Mas você vira uma pessoa que faz tudo, né? Já na nutrição, eu realmente aprendi muito nos meus estágios, porque eu tinha uma nutricionista excelente do meu lado o tempo todo. E aí ela atendia, depois ela me fazia atender e ficava ali
de olho. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa vivência do estágio, né? Em todas as suas áreas. Hoje em dia, é como antigamente, como eu acabei de citar, da minha época, qual é o papel da empresa na formação desse jovem, não vou dizer jovem aprendiz, porque muitas vezes ele é um profissional que está terminando a faculdade, né? Mas está em aprendizado. Qual é o compromisso que a empresa tem que ter com esse jovem? Perfeito, Fabíola. Essa é uma questão que a gente luta bastante para deixar isso muito claro para os empresários, né, para as empresas, às vezes uma empresa maior, né, que o contato seja com uma área de gestão, uma área de direção, né, para que as empresas cuidem muito isso, né. Por quê? De acordo com a lei do estágio, já começa por aí, né, o estágio ele não é trabalho, o estágio é um ato de estudo, né, complementar a formação curricular lá que está sendo. Então, existe o estágio obrigatório e o estágio não obrigatório. Qual a diferença? O estágio obrigatório é aquele que o estudante ele precisa cumprir uma X carga horária lá para que ele consiga obter o diploma. Né? Então, esse estágio ele é obrigatório curricularmente. Já o estágio não obrigatório é o estágio que está desvinculado com o currículo, mas ele também é um ato de estudo, ele também exige, né, como tu colocaste aí, que foi muito produtivo para ti, ter um supervisor nutricionista, né, justamente para ensinar. Né? Esse é o objetivo principal. Né? Claro que não é o estagiário ele não vai aprender somente aquela questão técnica da área de formação dele. Ele também vai aprender como se comportar, né, na empresa, como cumprir horários, ser comprometido, né, realizar seus relatórios, cumprir com a sua documentação. Semestralmente, a lei do estágio exige que seja comprovado, né, o vínculo com a instituição de ensino. Né? Então, esse mecanismo todo a gente cuida, nessa parte burocrática, a empresa que nos contrata, a gente deixa isso tudo bem alinhado, né? Justamente para que as empresas não tenham risco nenhum trabalhista, né? Porque no momento em que há uma falha no programa de estágio da empresa, ela está incorrendo em vínculo empregatício. Né? Então, precisa ter um especialista ali cuidando desse assunto. Às vezes, a empresa pode julgar que é melhor ela ter um departamento, né, dependendo do tamanho, com pessoas capacitadas a tocar os programas de estágio. Às vezes, ela terceiriza isso com empresas como a nossa. Né? E para o estagiário, é muito importante o estagiário ter uma boa oportunidade, né? E ele não se acomodar em determinados estágios que não tenham essa pegada de ensino, né? Porque o estágio não foi feito para substituição de mão de obra, né? Também a gente não pode deixar de falar que empresa nenhuma abre uma vaga de estágio se ela não precisa de gente lá para dar vazão a demandas. Sim. Né? As empresas nasceram para dar lucro, né? E a gente precisa observar isso. Né? Então, assim, em que pese exista uma demanda lá necessária de atendimento por parte do estagiário, e é por isso que ele está sendo contratado, não pode haver uma substituição de mão de obra. O estagiário não pode ser responsável por uma determinada ação dentro da empresa. Né? Ele precisa de um supervisor para absorver essa responsabilidade. Então, tira-se a responsabilidade do estagiário e dá-se o ensinamento daquilo que ele está fazendo. Né? Falou determinadas áreas, assim, eu falei somente da área da saúde, aí, de academias, nutrição, veterinária, enfim, mas a gente tem na área do direito, então, um banco de talentos enorme, né? Inclusive para os estudantes da área do direito que possam estar, né, nos assistindo aqui no programa, semestralmente a gente realiza um processo seletivo. Atualmente, né, estamos com contrato com o Tribunal Regional do Trabalho aqui da 4ª Região, e então a gente realiza o processo seletivo para esse órgão público, né, um órgão que tem muitos estagiários da área do direito, além de uma pequena parcela lá da área da administração, contabilidade, engenharia e arquitetura também, para as áreas de manutenção lá dentro do tribunal, mas basicamente
né? Direito, né? Então, aquele estudante que deseja ter uma experiência, trabalhar no gabinete de um desembargador, né? Numa vara de trabalho, isso, né? Enriquece muito, né? E essa é a dica que eu dou sempre com relação ao estágio, né? Não se limita a trabalhar numa determinada área, principalmente áreas do direito, né? Que o direito é todo fatiado, né? Trabalha com o direito do trabalho, faz um estágio na área do direito do trabalho, no direito previdenciário, no direito empresarial, no direito tributário, né? E assim por diante, né? Busque ao longo da sua permanência dentro da faculdade, porque quando você sai da faculdade, né? E como um profissional, já tem toda uma bagagem adquirida, né, em diversas áreas e vai saber, inclusive, decidir em que área quer seguir, em que área quer se especializar, em que área quer trabalhar. Isso como exemplo só em direito, mas na área da administração, que é uma formação generalista, isso se amplia muito mais, né? Pode trabalhar com RH, pode trabalhar com marketing, com finanças, com, enfim, treinamentos, né? Não, eu até dei o meu exemplo para contextualizar e aí até aprofundo, assim, na nutrição, eu lembro que que eu fiz estágio em Wuhan, que é um refeitório, né? Enfim, trabalhei com cozinha mesmo, e fiz a nutrição clínica. Foi ali que eu disse, não, eu nunca vou trabalhar com cozinha. Eu vou trabalhar com dietoterapia, que é correção, né, das taxas metabólicas, enfim. E isso foi muito importante para mim, ter contato com essas duas grandes áreas, né? Fora que também a gente teve outras experiências hospitalar, eu trabalhei um tempo como estagiária numa clínica psiquiátrica, então eu vi vários tipos de pacientes, foi muito importante para mim o estágio. Na administração, eu senti essa frustração, porque eu fui trabalhar numa empresa em que eu era mais, assim, uma assistente... sei lá, tinha que levar um documento no cartório, entendeu? Tinha que fazer umas cópias. Era uma época, eu tinha 19, 20 anos, então... Isso nos anos 2000. Ai, meu Deus! A gente falou de idade aqui, né? Então, não tinha internet, não tinha nada. Eu lembro que a tela do computador, ela era preta e as letras, elas iam aparecendo à medida que você ia teclando, porque tinha um quadradinho que piscava. Gente, isso é muito antigo, né? Não tinha os recursos que existem hoje. Então, para mim, que estava me formando já em administração, qual era o meu anseio? Participar de uma reunião corporativa, né? Tá num workshop e olhando como é que se posicionava os diretores daquela empresa. E aí, o que eu queria que você trouxesse? A saúde, né? Já que a gente está aqui falando de pausa saudável, a saúde desse jovem, essa frustração, isso, como é que você enxerga, né? Esquece o empresário, o jovem que vai para uma empresa. Como é que ele deve aproveitar aquele momento ao máximo, mesmo dentro desses recursos limitados que às vezes a empresa não estimula esse desenvolvimento do estagiário, sabe? E aí, eu sou jovem, estou assistindo aqui o Pausa Saudável. O que eu tenho que fazer para poder, independente do outro, aproveitar aquele momento? Porque estágio é muito importante para quem está terminando uma faculdade ou fazendo um curso técnico, entendeu? Sim. Eu acredito muito nisso, né? Que a saúde mental, e aí vamos falar especificamente do estudante, né? Ela está muito ligada às atividades que ele está exercendo, né? Então, se você tem aí um estudante que está sem oportunidade, está em casa, parado, né? Muitas vezes até fazendo uma faculdade EAD, ou seja, nem sai de casa, né? E a chance de aparecerem problemas de comportamento nessa pessoa é muito grande, né? Justamente pela falta de interação. Agora, quando a gente, quando o jovem já está inserido, né, num programa de estágio dentro de uma empresa e se depara com uma empresa mais resistente, né, que justamente que olhe para o estagiário como uma peça supérflua, né, que possa ser descartada a qualquer hora, que está ali para tarefas de menor interesse, né, de menor importância. Primeiro,
buscar conversar, dependendo do tamanho da empresa, buscar uma área de RH, se já está isso mais estruturado, e fazer algum tipo de pontuação aí a respeito desse tema. Ou, né, se é uma empresa com um porte menor, em que ele tenha acesso aos dirigentes, né, aos donos da empresa, pontuar também que possa estar tendo algum tipo de resistência por parte da pessoa que trabalha direto no dia a dia com ela, que não está passando as informações. E, inclusive, existem... O próprio programa de estágio, ele já dispõe de relatórios semestrais, nos quais o estudante pode fazer uso desse relatório para relatar esse tipo de coisa. Claro, assim, hoje em dia as coisas são muito rápidas, né? O estudante não está disposto a esperar 6 meses para fazer um relatório para dizer que ele está infeliz dentro da empresa, né? Até para nós isso já não é plausível, né? Então a gente tem que resolver as coisas antes. Então eu indico sempre a conversa, e se reiteradas conversas não surtirem resultado, né? Que então ele busque uma nova recolocação, né? É muito simples, né, se cadastrar no site da Superestágio. Se tu me permitir aqui, basta claro. entrar no site www.superestagios.com.br. Vai ter um botão central ali, cadastro de estudante. Clica no cadastro de estudante, vai ser um formulário com 3 telas, é um formulário rápido, no qual já vai estar preparado ali para receber as nossas oportunidades, né? E uma vez estagiando dentro da plataforma da Superestágios, vai continuar podendo procurar por novas oportunidades. Então, assim, não se acomode, busque a sua saúde mental, né? Busque a sua satisfação pessoal e profissional, mesmo que isso enseje a troca do lugar em que você está. Eu assisti uma imersão esses dias sobre felicidade no trabalho. Daí, falou-se muito, né, sobre o cliente tem sempre razão. O fornecedor, boas parcerias. O parceiro, bons relacionamentos. Mas e a pessoa que atende o cliente? Ela está feliz? Às vezes, o impacto no resultado de uma venda, de um faturamento, está dentro de casa. E isso entra na questão do estagiário. Porque o estagiário frustrado, ele vai fazer o negócio dele por obrigação, porque ele precisa ter um estágio para se formar. Entende? E eu tenho 2 jovens em casa. Eu tenho um filho que faz ciência da computação e o outro faz educação física. Eu conheço eles. Se eles forem para uma empresa que não ensine eles a serem um bom profissional, eles vão se frustrar. E eu queria que você falasse um pouquinho, assim, de antes e depois, da época da gente para o agora. Essa geração nova, ela está mais volátil? Existe, assim, uma desistência maior? Ou o jovem continua com essa ânsia de querer ir para o mercado de trabalho? Como é que você percebe o mercado da geração Z? É um profissional que troca muito mais fácil? É um profissional que se mantém perseverante? Porque a nossa época, a gente foi doutrinado a lutar até o fim. Inclusive, Sim. ter um objetivo de ascensão de carreira. Eu lembro que na administração, você fala... Eu estudei assim, né? Você começa ali no operacional, depois você vai para a supervisão, depois coordenação, e aí gerência, diretoria, né? Então, você estava na empresa para passar 20 anos nela e chegar no cargo máximo. Eu fui ensinada assim. Mas hoje, o jovem, né? Sai de uma área, vai para outra, sim, né? Eu estou até antecipando a resposta, mas eu queria que você falasse, porque é a tua expertise. Sim. Não, a gente consegue observar bastante isso, né? Essa volatilidade atualmente, né? Não se restringe só a essa geração, né? Eu acho que o mundo hoje está bastante inquieto com as coisas, né? Existe um imediatismo muito forte que atinge a todos, né? Mas se a gente focar nessa geração, eu acho que o que o jovem hoje ele está muito atento na identificação do seu propósito, né? E que aquele propósito esteja sendo alinhado com o que ele está fazendo. Né? Desculpa, ao contrário. Que o que ele esteja fazendo
seja alinhado com o propósito dele. No momento em que ele identifica que há um desvio, essa geração ela tem uma facilidade maior em descartar e procurar uma nova oportunidade. O que pode prender hoje em dia, né? Assim, existem estagiários que a gente sabe que, vivendo no Brasil, né, estagiários que a bolsa auxílio de estágio deles hoje é um complemento de renda familiar, né? Então, muitas vezes ele se frustra e se mantém dentro de uma determinada oportunidade por medo de não ter aquele rendimento no final do mês que é decisivo para o fechamento de contas da família. Isso a gente observa bastante, né? Então, assim, a gente, do mesmo jeito que a gente tem o estagiário que em dezembro pede dispensa da empresa porque ele está entrando de férias e ele vai pensar em estágio só em março de novo, a gente tem o estagiário que precisa trabalhar, que precisa estar estagiando porque aquela renda é decisiva para a manutenção da família, né? Então, existe esse paradoxo, né? Mas que, assim, de uma certa forma, os dois se frustram, né? Só que um tem uma maior facilidade de migrar, de trocar, e o outro ainda se sente um pouco amarrado, né? E aí, então, não é o que está prendendo ele, não é o fato de que ele acredita que um plano de carreira dentro da empresa seja importante para ele e tal, e que, não, ele está ali preso por questões financeiras mesmo, né? Isso acontece muito. Eu te pergunto isso porque, como empresária, né, eu já vivi recentemente, inclusive, algumas experiências de pessoas que entram e saem muito rapidamente do trabalho. Eu estava até conversando com alguém esses dias que o tempo de um profissional hoje numa empresa chega a 30 dias, 60 dias, que a pessoa chega ali, experiencia ali, acho que não é para mim, e aí sai. E para nós que estamos contratando, isso é terrível, porque tu treina, você se dedica, você dispõe um tempo para aquela pessoa e a pessoa, você nem sabe o motivo, ela desiste, né? Eu lembro que eu contratei uma menina e ela dormiu no meio da reunião, sabe? Era uma jovem de 20 anos e eu disse, será que eu tenho que contratar alguém de 50 a mais agora? Porque é a pessoa hoje que conhece o mercado de trabalho e sabe o básico de um profissional, né? Horário, vestimenta, né, postura e tudo. E isso eu vejo que nos dias de hoje, claro que não são todos, né, esse detalhe falta, entendeu? Essa percepção do detalhe, de não chegar atrasado, de não faltar e tudo, né? E aí eu queria que você respondesse também o que pode ser feito, né? Quais são as dicas que a gente pode dar para um jovem, se ele tiver com vontade de crescer no trabalho, de ser efetivado, de ser contratado? E às vezes são coisas simples, mas que fazem toda a diferença, né? Uma pessoa que é empresária, quando olha, por exemplo, uma proatividade de um jovem, esse rapaz aí é diferenciado, né? Aumenta a empregabilidade. E para mim isso é o óbvio, mas falta. Eu queria que tu falasse aqui um pouquinho sobre isso aí. Legal. Não, isso é muito importante a gente tratar desse assunto. Eu tenho uma palestra que eu levo para as instituições de ensino, né? Para falar, quando eu comunico com os estudantes diretamente, que é justamente sobre empregabilidade, né? E quais são as táticas que a gente pode usar para manter a nossa empregabilidade alta, né? Isso serve para profissionais também, mas falando especificamente de estudantes aqui, primeiro se manter sempre atualizado, né? Se manter sempre estudando, né? Além do curso curricular que está gerando esse estágio, né? Faça um curso de línguas. Hoje em dia tem possibilidades diversas, né? Não é uma coisa tão inacessível, né? Se for falar assim da população em geral, né? Tá mais fácil de tu acessar um curso de línguas online, né? Com um valor mais em conta, que possa pelo menos te tirar daquela zona de conforto ali de na hora que não tá estagiando, não tá estudando, tá fazendo nada,
Vai fazer alguma coisa que qualifique, né? Que te traga uma diferenciação. E também uma coisa que aumenta bastante a empregabilidade é a disponibilidade, né? Dentro desse rol aí de disponibilidade é comprometimento, né? Estar no horário, né? Evita faltas, né? Porque o empresário ele está contratando, né, um estagiário, um profissional, e ele precisa contar com aquela pessoa. Sim. Né? Existem demandas que precisam ser atendidas, né? Clientes que precisam ser atendidos, e na falta de uma pessoa, tudo fica mais difícil, tudo fica truncado, gera reclamações, geram problemas, né? Então, basicamente, não crie problemas para a empresa onde você está, né? É o mínimo. É o mínimo, né? Sendo responsável, comprometido com os teus horários, né? Com a tua presença no local. E seja... tenha curiosidade. A curiosidade também é algo que é importante dentro da empresa, porque se eu chego, recebo uma demanda e faço somente por fazer... ok, eu vou entregar algo que talvez não seja tão bom, né? Agora, se eu tiver curiosidade do porquê que eu estou fazendo aquilo e qual é o resultado que eu estou entregando atinge a quem, né? A minha entrega vai servir de entrada de processo para quem, né? Porque se eu fizer essas perguntas, eu vou começar a entender que eu posso dar uma melhoradinha na minha entrega aqui e isso vai arredondar a bola que eu estou passando para aquele cara que vai receber, né? E vai fluir melhor. E isso, assim, parece simples, mas isso hoje em dia, quem faz, né, já se diferencia. O que deveria ser algo meio, né, normal das pessoas procurarem fazer isso. O profissional que já é experiente, que sabe que está entrando numa empresa, ele sabe que ele precisa fazer isso, né? Ele precisa entender os porquês, ele precisa estar comprometido, ele precisa ser curioso, ele precisa... por quê? Agora, o estudante nem sempre, né? O estudante às vezes precisa assistir o Pausa Saudável e pegar uma dica de ouro como essa, né? Que é justamente ser curioso, né? Entender os porquês dele estar fazendo aquela coisa e poder, então, dar um melhor para a empresa. E, assim, tu acha mais importante a experiência ou eu me dedicar aos estudos e ter uma bateria de cursos, o próprio idioma, né? Às vezes, um básico de um Excel. Na nossa época, a gente tinha aula de computação na escola. Hoje, o jovem entra no mercado de trabalho sem saber utilizar um Excel ou um Word corretamente. Uhum. E eu sei fazer planilha dinâmica, né? Estudou avançado. E aí tem gente que não sabe editar uma célula, né? Uhum. E aí que eu tô falando de Excel. Mas eu acredito muito nessa base, né? Mas também acredito que essas características que você acabou de falar também são super importantes. Eu tive um diretor de uma empresa que ele falava assim, eu prefiro contratar uma pessoa que é proativa, que é disciplinada, que é ética, que é correta, honesta, né? E eu pagar os cursos para essa pessoa do que o cara vir com um currículo gigante e ser um arrogante, ser um preguiçoso. Como é que você vê isso aí? Tem um jargão no mercado, né? Eu prefiro contratar pelo comportamento e ensinar a técnica do que receber alguém tecnicamente pronto, né? E ter que demitir pelo comportamento. Isso aí. Né? Então, sim, isso é bem, assim, marcante. O exemplo do Excel, né? A gente teve recentemente dentro da própria Superstars uma menina que a gente contratou e que ela tinha dificuldade no uso do computador. Mas ela se desenvolveu rápido, né? Então, assim, eles têm essa maleabilidade, essa plasticidade, né? De aprender com uma maior facilidade, né? Basicamente aquilo que estava sendo demandado, né? Nada, né? Uma planilha dinâmica seria um a mais, né? Mas eu digo assim, se eu puder dar uma dica para o estudante no tempo, né, de estudo dele, que ele foque no ensino médio,
né? Claro que tem vestibular, vai ter que estudar muito para o vestibular lá no 3º ano, mas naqueles primeiros 2 anos do ensino médio, que ele foca em fazer cursos profissionalizantes, né? Principalmente cursos de informática. Porque isso aí é adquirido, ele nunca mais vai perder, né? O conhecimento que a gente adquire, ninguém tira da gente. Isso é algo que é muito importante. Então, que use esse período do ensino médio, se tiver a oportunidade, para investir em aprender essas coisas mais, essas ferramentas mais do dia a dia, que vão ser muito úteis e exigidas, né? Quando muito, inclusive, desclassificatórias, né? Num processo seletivo futuro. Né? Então, que ele use esse período do ensino médio. Já na parte da faculdade, que ele, então, foque em estar fazendo um estágio já, né? Porque aí ele já decidiu a área que ele vai estudar, né? Ele vai precisar rodar em alguns estágios para aprender diferentes áreas de atuação daquela profissão que ele escolheu, né? E foque num curso de línguas, no aprimoramento de alguma técnica do próprio curso que faz, né? Como um complemento, né? Então, assim, não deixe para chegar na frente do entrevistador e sofrer esse constrangimento de dizer que não sabe mexer no Excel, que não sabe fazer uma apresentação de PowerPoint, porque são coisas que hoje em dia são essenciais, né? Claro, nós precisamos trazer para cá, para a mesa, Fabiola, que a gente está vivendo uma revolução atualmente, né? Que são as inteligências artificiais, que muito desses trabalhos mais braçais que a gente lutava muito para fazer antes, antes muito curto aqui atrás, não faz muito tempo. Hoje em dia está muito fácil de fazer, né? Hoje em dia uma apresentação, claro, não estou falando coisas rasas, né? Uma apresentação que tu só escreve o tema e recebe uma apresentação pronta, não tem a tua identidade dentro. Mas se no prompt tu passar os dados né, que tu estudou, que tu quer que estejam dentro da apresentação, a apresentação sai pronta, né? Então tem esse detalhe aí que a gente também está vivendo hoje, não sabe muito bem como é que isso vai se dar daqui a algum tempo, né? Mas eu acredito que vale muito a pena no ensino médio o estudante focar em adquirir essas ferramentas, essas habilidades de ferramentas. E já na faculdade, então, ele busque bastante estágio e se aperfeiçoe numa língua, em alguma coisa mais técnica do curso. Mas eu vou dar minha opinião aqui em relação à inteligência artificial, né? O que eu tenho visto muito, e talvez seja a minha atmosfera, mas eu vejo muito, é o contrário acontecendo. Eu tenho muitos, muitos, muitos amigos que estão se desconectando das redes sociais, que estão voltando a ler livros, que estão voltando a fazer rodinha embaixo de uma árvore para tomar chimarrão. E essa galera tem crescido, inclusive os meus filhos. E a gente conversa muito sobre isso, né? Porque é muito chato estar com os amigos e cada um tá num telefone. É um jovem de 18 anos falando isso. E aí eu falo, então seja o exemplo, deixa o seu celular na mochila e chame a galera para jogar uma bola, entendeu? Então, ao passo que a inteligência artificial, ela cresce, existe uma carência muito grande da humanização. E isso vai para todas as profissões. Sábio é o que vai perceber isso como diferencial e vai se doar como ser humano para o outro. E eu tô falando assim, eu sou nutricionista. Aí eu posso, sim, entrar no ChatGPT e pedir uma dieta e colocar as características do paciente. Ele tem diabetes, ele tem a pressão alta, ele é sedentário, calcule aqui quantas calorias ele vai ter que comer ao longo do dia, ele gosta disso, ele não gosta disso, me entrega pronto. Mas, às vezes, na consulta, eu identifico, como ser humano, que a IA não vai fazer, que a pessoa não vai conseguir aquela dieta porque ela está se separando do marido. Então, às vezes, eu nem passo o plano alimentar, eu só escuto o paciente. Ele chora na consulta. E essa minha escuta ativa, a inteligência artificial não vai suprir, entendeu? E aí as pessoas estão colocando, inteligência artificial é o que há, não sei o quê. Não, gente.
Faz o contrário, se conecta com as pessoas. Sem Porque o dúvida. profissional que está se conectando com o outro é o que está enriquecendo. É o que está ganhando dinheiro. Uhum. E aí você, estudante, se você tiver essa compreensão, esse esclarecimento, ninguém vai te parar. Pelo contrário, se você for aquela pessoa dentro da empresa que sorri, que escuta, que conversa, que fala com a faxineira, que conversa com o dono, e aí você tem que... eu vou falar de cursos, né? Tu tem que investir em autoconhecimento, em oratória, em posicionamento de marca, brand, essas coisas todas, marketing pessoal. Isso vai tornar você um profissional diferenciado. E você não precisa ter idade avançada para saber isso, entendeu? Você pode ter 18 anos e saber, né? O meu filho, falando dele, e assim, é com muito orgulho, porque ele tem 18 anos, mas é um menino, assim, alinhado. Cabelo sempre cortado, tá sempre cheiroso, entendeu? Ele tá sempre se cuidando, e aí ele fala com todo mundo, ele é gentil com todo mundo. E eu olho pra ele e digo assim, esse menino vai longe. Porque ele tem as características que falta hoje na sociedade. A gente não sabe olhar pra quem tá do lado. E cada um tem uma história de vida. Sim. E a gente não tem empatia mais. É verdade. Né? E tudo vira inteligência artificial. Não, gente, é o contrário. Se tu é estudante, tu quer crescer no teu trabalho, é nisso aí que tu tem que focar, entendeu? E aí eu queria te perguntar, assim, e eu queria saber de você, assim, quais são os erros mais comuns dos jovens hoje nessa questão de estar inserido no mercado de trabalho? Às vezes sai do trabalho, nem sabe por que saiu. Porque também o empregador erra quando não dá o feedback. Né? Fica colocando aquela carta de recomendação sem dizer para a pessoa por que ela foi demitida. Eu acho isso um grande erro. Não, carta de recomendação, para mim, é uma coisa que não deveria existir. Eu vou recomendar uma pessoa que eu demiti. Complicado. Né? É uma forma de dar um, assim, tentar deixar mais amena ali a saída. Só pode ser por isso, né? Mas, enfim, eu acho que hoje em dia, inclusive, tem empresas que não têm muito cuidado nessas horas de demitir. Inclusive, algumas demissões acontecem por mensagem, né? Então, isso, não precisa mais vir, né? O teu acerto vai ser tal dia e... Enfim, aí é uma falta de tato mesmo das organizações, né? Acredito que seja a minoria, né? Mas a gente tem relatos nesse sentido. Então, assim, o estudante que queira saber por que ele foi demitido, né? Que ele não tem essa consciência, ele precisa fazer um autoexame, né? Então, assim, as dicas já foram dadas aqui. Ser comprometido, né? Ser curioso, não faltar, ser responsável com essas coisas, né? Isso, e aí, complementando com o que tu dissesse, se é a pessoa que cumprimenta desde a recepcionista até a tia do café, né, que interage com o CEO, com o diretor, com colegas, precisa ter essa habilidade, né? Essas pessoas, né? E aí tu trouxe o exemplo do teu filho, essas pessoas que têm essa habilidade já internalizadas não ficam tempo no mercado. A janela de tempo parado desse tipo de profissional é muito curta, né? É muito difícil. Isso é o ouro que o mercado quer absorver na hora que ele está em transição, na hora que ele enfim, achou que já não vale mais a pena estar naquela empresa que ele está, ele pede para sair, quando muito já sai, né? Já sai para o trabalho pronto, já esquematizado. Mas existem alguns que ainda ficam um tempinho lá, mas é coisas de 1, 2 meses no máximo, né? Até ele encontrar um outro lugar que absorva ele. Então, assim, essas pessoas vão ter o seu sucesso garantido. O que as outras pessoas que possam estar, né? Um estudante que, eu estou procurando um estágio e não consigo, né? Bom, primeiro, chega antes do horário na entrevista, da entrevista, né? Mostre interesse, esteja com uma comunicação visual adequada para o ambiente onde está indo, né? Se quer fazer um estágio num banco, poxa, tem que ser um pouco mais formal, né? Vou fazer um estágio numa agência de marketing. Não, então é um pouco mais despojado, né?
e não faça o contrário, né? Chegar de terno numa agência de marketing e totalmente despojado numa oportunidade dentro de um banco, né? Não vai funcionar. Então, assim, tenha atenção para esse tipo de coisa e quando conseguir a oportunidade, executa essas coisas simples que estão sendo ditas aqui, né? Que ser interessado, ser responsável, que vai funcionar. É o básico bem feito, né? E, claro, né, um jovem que tenha diferenciais, esse passa por cima, em velocidade de cruzeiro, né? E aí vamos falar para esse jovem que não tem experiência. Eu nunca trabalhei. E aí? O que eu coloco no meu currículo? Como é que a gente faz? Para estágio não precisa colocar, tá? A gente... Mas vamos falar para quem tá... não, porque assim, então, especificamente para ti, né, que está procurando um estágio, que não tem experiência nenhuma, não tem problema. Graças tá? a Deus. Não tem problema. Estágio é para isso, é para aprender. Estágio é para tu escolher o teu a tua primeira oportunidade dentro do mercado de trabalho. Então, é para isso, tá? E para as empresas, né, que queiram, né? Eu quero um estagiário que saiba isso, saiba aquilo, saiba aquilo, saiba aquilo outro, saiba aquilo outro, saiba aquilo outro, saiba aquilo outro. Ela tá querendo um estagiário CEO, que a gente brinca, né? Você que tá querendo um CEO para estagiário, né? Então, assim, para essas empresas, existe uma janela de oportunidade, que são as transições de carreira, né? Aquela pessoa que daqui a pouco estudou uma faculdade porque a família queria que fizesse aquilo e não se identificou e lá pelos 30 e poucos, né, resolveu fazer uma segunda faculdade e quer se inserir nesse outro mercado, ela já tem uma bagagem de experiência, já sabe tratar cliente, já sabe atender um telefone, já sabe responder um e-mail, né, já está pronta nesse sentido, né? Para essas empresas que precisam de alguém mais pronto, procure um estagiário 30 a mais, 40 a mais, quiçá, né? Porque eles existem, né? Na ordem aí de 15% hoje dos estagiários no Brasil todo já são 30 a mais. Olha só. Né? Então, é um número relevante, né? Então, assim... e vão trazer essa experiência, não vão estar crus, né? Mas a empresa precisa ter em mente que mesmo pegando essas pessoas que já têm uma certa bagagem profissional em outras áreas e que está migrando agora, vai precisar aprender da área que está entrando, né? Vai precisar de orientação nessa área que tá. Isso é um ponto muito batido pelas instituições de ensino, né? As instituições de ensino, elas querem que os estagiários, que os estudantes, os alunos, façam estágio em empresas que queiram ensinar. É por isso que o estágio foi idealizado, né? E é uma coisa que não é de agora. O estágio existe desde da primeira metade do século passado. Né? Então, é algo que merece atenção, né? Pelas empresas. E as redes sociais hoje em dia? Essa coisa assim de que todo mundo é feliz, todo mundo é rico, todo mundo anda de iate, atrapalha o jovem hoje para se inserir no mercado de trabalho e permanecer também? Com certeza, não tenho dúvida. Principalmente para aquele jovem que tem algum problema de identidade, alguma coisa, né, já instaurada ali, em que ele vai se sentir muito frustrado, né, na oportunidade que ele tem naquela empresa, porque aquilo não vai dar para ele um iate, não vai dar para ele uma viagem para a Europa. É que nem tu falou do imediatismo, né? O imediatismo, né? Então, assim, isso tem atrapalhado muito. Eu acredito que não pega só jovens, né? Isso está pegando geral aí, com todo mundo que está suscetível à rede social, né? A gente precisa ter um autocontrole muito grande, porque é fácil a gente se encharcar de dopamina barata, né? Como se fala. E isso só vai te trazer problemas, né? Ansiedade. É que a gente se compara, né? A gente se compara, a gente quer aquela vida, né? Só que a gente não sabe se aquela vida é real, né? E às vezes tem um processo. E às vezes e quando é real, assim, grande maioria não é real, e quando ela é real, aquela pessoa trilhou todo
um caminho para chegar naquele status, né? Exato. Então, e aí, como tem muita abrangência, né? Um mesmo vídeo é visto por milhões de pessoas, né? Então, isso acaba se disseminando muito fácil, né? Então, a gente precisa ter esse filtro, essa clareza de que a vida real ela é feita de acordar cedo, né? Cumprir compromissos, né? Fazer coisas que não se gosta, né? Tem um filósofo, se eu não me engano, foi o Kant que falou isso, né? Que liberdade é fazer o que a gente não gosta. Né? Olha só, a profundidade profundo. disso, né? Porque se a gente faz só o que gosta, a gente é escravo dos nossos desejos. Nós somos escravos do nosso desejo. Ele disse isso, né? Então, assim, a gente precisa fazer o que não gosta também, né? Faz parte do nosso dia a dia. E a pessoa que está nessa dinâmica de rede social, só enxergando coisas bonitas, festas, viagens e ostentações, acaba achando que a vida é isso e se frustra. E aí as coisas acontecem, né? Aí acaba não fazendo o que precisa ser feito, acaba se atrasando, acaba faltando, acaba deixando a desejar, errando, e isso tudo culmina com a dispensa, né? E acaba sempre incomodado com alguma coisa, né? Então, eu tive uma outra funcionária que eu lembro que tivesse, por exemplo, que passar uma vassoura, né? Pegar uma vassoura e varrer porque estava sujo. Aí, uma vez eu pedi, né? Vamos varrer aqui. Achou ruim, sabe? E aí, depois eu me toquei, né? Eu disse, mas não é a função dela. Só que qual o problema? Tudo bem, eu não era para ter pedido, mas talvez ela pudesse ter tomado a iniciativa. Então, sempre o jovem hoje acha assim, isso aqui tá na minha carteira, então eu vou fazer só isso aqui. Uhum. E, às vezes, o diferencial dela seria pegar a vassoura, passar rapidinho ali, que não ia cair os braços, e eu dizer assim, uau, essa menina eu não posso perder, porque ela é pau pra toda a obra, entendeu? E eu fui essa jovem, né? Eu lembro que eu trabalhei em várias empresas, mas, nossa, eu trabalhei em muitas empresinhas pequenas, assim, durante até uns 24 anos. Aí, quando eu fiz 24, eu arrumei um trabalho e fiquei até os 31. Trabalhei 7 anos com a mesma coisa. Mas até ali, eu fiz várias experiências, né? Uhum. E todas elas, eu fazia coisas que não estavam na carteira de trabalho. Uhum. Servi cafezinho, né? Mas só pelo intuito de ajudar. Uhum. Não sei se é porque eu também trabalhei na igreja e aí você aprende muito o servir. E eu estendia isso, né? Então, mas isso foi a minha história de vida. Então, para o jovem que está nos ouvindo aqui, eu não fui da igreja. Tá, então pega essa dica. Se dispõe a fazer, Sim. sem achar que aquilo não é para você, entendeu? Disponibilidade, né? Eu acho que isso aí é um enorme diferencial. Muito, muito, muito. Isso, assim, primeiro, a primeira dica para o jovem é o seguinte, dentro das experiências, tenta mesclar experiências em empresas pequenas e experiências em empresas grandes. Porque nas empresas pequenas, você vai ter uma amplitude generalista de tudo que acontece dentro de uma empresa, porque tudo acontece num ambiente pequeno e tu vai estar inserida dentro desse ambiente e vai estar aprendendo, né? Numa empresa maior, você vai estar com uma oportunidade mais analítica, mais aprofundada de um determinado assunto, porque as empresas maiores são departamentalizadas e isso acaba fatiando, né, as tarefas, as demandas, de maneira que fique muito mais focado, né? Então, mescle isso, né? Agora, a questão da disponibilidade, ela é incrível, né? Porque isso é o diferencial. É o diferencial, porque se numa empresa pequena, qual é o mal que tem de eu, no final do dia ou na sexta-feira, eu olhar para minha lixeirinha ali e ver que tá cheia de papel e eu não pegar uma sacolinha, recolher o meu lixinho e levar e botar no lixo lá? Qual é o mal nisso? Mas eu não tá no meu termo de compromisso de estágio, né, que é o contrato, essa atividade. Mas precisa, tá? Uhum. Precisa estar na tua atividade que tu vai recolher o lixo. Tu não está recolhendo o lixo da empresa toda. Tu está deixando a tua mesa organizada, passando um alquinho na tua mesa, né? Tirando o pó do teu computador,
né? São coisas, são pequenos detalhes que, assim, quem está observando, né? E a gente é observado o tempo inteiro. E a gente é observado o tempo inteiro, a gente é testado o tempo inteiro, né? Então, quem está observando, vê, né? E aquele pontinho a mais que em determinado momento, se precisar optar entre a tua vaga e a vaga do colega, né? Quem fica é o detalhe. É o detalhe. Sim. Olha, eu acho isso tão incrível, porque eu sou super observadora, né? Então, eu vejo as pessoas agindo, dizendo que sim, dizendo que não, né? E você falou agora do lixo, né? Sabe qual é o problema do profissional? É que ele diz assim, eu não vou pegar o lixo, o cara tá rico lá, o dono da empresa, e eu vou pegar o lixo para ele. Então, muda para quem tu tá fazendo. Uhum. Tu tá pegando lixo para ajudar a mina que é a ASG. Uhum. Pronto, se você mudar o mindset, você já vai fazer aquilo ali sem pensar que é para alguém que está se aproveitando de você. Não, eu tô fazendo por causa da minha colega de trabalho, que ela já faz um monte de coisa. Tudo é a forma como você enxerga aquele contexto, né? E sim, nossa, eu economizava até em papel, caneta, sabe? Às vezes eu ficava pensando nisso. Olha só minha cabeça como é que era, né? Isso quando eu era funcionária. E aí, o profissional, o que ele faz hoje em dia? Ele faz o contrário. Eu vou rasgar mesmo. Isso aqui não sou eu que estou pagando. Pronto. Aquilo ali você nem está se tocando, mas você está reverberando uma energia que vai voltar para você de uma forma ruim, entendeu? Entendo. Então, eu tô falando assim de uma forma que a Fabiola... se alguém tiver aqui dizendo assim, a Fabiola é próspera. Cara, foi o detalhe na minha vida. Porque eu estava sempre disponível a ajudar. Né? Aqui na enchente, ontem eu estava conversando com um amigo, a gente estava revivendo, né, a enchente, porque faz um ano, agora, 2 meses, fez um ano. E a gente estava falando assim, quanta gente ajudou desconhecidos? E eu falei, né, a gente acredita que o ser humano tá indo na contramão, né? Mas tem muita gente ainda. Tem mais gente boa no mundo do que ruim, apesar da mídia contar o contrário. Mas no cotidiano, assim, eu conheço muito mais gente boa do que gente mazinha, entendeu? E aí eu tô contando pra você que é jovem, que vai se candidatar aqui a ser estagiário, nas super estágios, que você pode ser um grande profissional e não vai demorar se você cuidar do detalhe. E aprende agora, que a mente tá fresquinha, porque quando é mais velho é mais difícil, a gente fica mais viciado, né? É verdade. Mas quando você é jovem... É isso aí. As empresas querem essa pessoa que tenha energia, inovação, que seja disponível, né? Que esteja comprometida com a empresa. Isso tudo sendo observado, não tem erro. Vai ser, inclusive, né? A gente tem casos, inúmeros casos, né, de efetivação, né? Que é o grande... desejo de um estagiário, né? Eu entrei naquela empresa, mas eu quero ser efetivado nessa empresa. Bom, as dicas estão aqui no programa, né? Do que fazer para alcançar isso, né? Não é muito difícil, não é assim algo que exija uma força sobrenatural, né? São pequenos toques, pequenas diferenciações do dia a dia, né? De comportamento, principalmente, que é aquela história, né? Contratar pelo comportamento, quer dizer, contratar pela técnica e ter que desligar pelo comportamento, né? Então, assim, de comportamento que vão te colocar num degrauzinho acima, né? Numa determinada competição, numa determinada necessidade que a empresa tenha de reduzir custo, né? E que não seja você, né? Perfeito. Estamos caminhando agora para o finalzinho do nosso programa. 1 hora de conversa passa muito rápido, né? Muito rápido, olha. É muito rápido. Muito bem conduzido também para ti, né? Mas você foi a estrela de hoje. Acho que a gente pode ter contribuído na vida de muita gente. E esse é o intuito do Pausa Saudável, né? Deixar a sementinha, nem que seja para uma pessoa só. Se a gente transformar uma história de vida aqui, a gente está fazendo o nosso trabalho, né? Com certeza. É isso aí. Geralmente, no final, a gente pede uma indicação de um documentário, um livro, alguma literatura que você... lê aí que vai ser um diferencial para você chegar lá. Tá. Bom, eu tenho toda uma bagagem na área de finanças, então eu acho que isso pode fazer a diferença.
eu acabei de ler, mais uma vez, O Homem Mais Rico da Babilônia. Esse livro são ensinamentos milenares de mais de 5.000 anos atrás, né, que aplicados hoje resolvem a vida de qualquer pessoa, né, que esteja passando por dificuldades financeiras, que esteja com alguma vulnerabilidade ali econômica. Leia isso, aplique, que as coisas se resolvem, né? Claro que não é da noite para o dia, né? Mas os ensinamentos ali são para a vida toda. E um segundo, eu vou falar um outro, né? Que assim, hoje a gente vive numa sociedade com muito medo, né? Então, eu acho que tem um livro muito bacana do Napoleon Hill, que é O Homem Mais Inteligente que o Diabo. Se eu não me engano, é esse o título. Eu li há um tempo atrás esse. Uhum. Mas, enfim, o tema dele é enfrentar o medo, né? E o que o medo faz com a gente, né? Ele abre um portal ali que é perigoso. Sim. Você falando agora de Napoleon Hill, me veio um gatilho mental de uma palestra do Alfredo Rocha que eu assisti. Ele é de São Paulo, mas isso há muitos anos. E eu vou contar uma historinha aqui, pode ser que eu não conte ela certinha, mas é mais ou menos isso. Tinham 2 funcionários numa empresa. E aí, o mais antigo chegou para o dono e falou assim, eu queria saber por que fulano, que acabou de entrar, foi promovido e eu não. Conhece essa história? Acho que sim, mas vamos lá. E aí, ele diz assim, tudo bem, então fica aqui que eu vou chamar o fulano pra gente fazer uma coisa bem básica. Ele vai descer aqui no prédio, vai na feirinha aqui da frente e vai comprar abacaxi pra gente distribuir aqui pra galera. Aí chama o jovem, pede, dá a demanda, o rapaz vai, daqui a pouco ele volta, né? Não, antes disso, o mais velho também tinha vivido a experiência e tinha dito que não tinha encontrado abacaxi na feira, certo? Aí o jovem volta. Olha, senhor, não tinha abacaxi na feira, a mesma informação. Mas eu já falei com o dono, o dia de abacaxi é terça e quinta, não tinha abacaxi, mas eu já comprei banana, laranja, porque eu acho que vai resolver aqui o problema, já que a gente quer dar frutinhas pra galera, entendeu? Então, ele foi super proativo, ele deu outras ideias, só que eu não tô lembrando certinho de tudo. Mas isso me marcou. Isso eu conheci essa história me marcou. Essa história é fantástica, né? Eu posso não ter contado correta, mas, a ideia é essa. A essência é essa. Entendeu? A essência é essa. De acordo com uma demanda, a gente não fazer o básico, né? O básico era ir lá comprar o abacaxi. Foi lá, não tinha abacaxi, voltou sem abacaxi, sem nada. E aí não resolveu nada, entendeu? O problema continua, a demanda tá aí, né? Agora, a pessoa que vai lá, vai buscar o abacaxi, não tem abacaxi, mas já sabe quando tem abacaxi e já aproveitou as frutas da época, o que pediu tinha... um desconto, já né? pediu desconto, já fez uma parceria, já tem alguma coisa lá, uma entrega talvez já programada, não precisa mais descer, perder o tempo que eu te perdi, né? A fruta vai bater na porta, é só a gente pagar o que, né? E pronto. Então, isso é o diferencial, né? É a disponibilidade de entender o problema, né? Ser o curioso dentro da empresa. Por que eu estou indo lá buscar abacaxi? Eu estou indo lá buscar abacaxi porque a empresa quer dar fruta. Bom, se não tem abacaxi, que venha outra fruta. Né? É o tal do cara crachá, né? Expande a mente, né? Mas é isso, Gerson. Muito obrigada por ter vindo ao Pausa Saudável. Adorei. Maravilha. E olha que nem era ele, era a Renata que ia vir. Isso, era a minha sócia. As oportunidades batem na porta. É isso aí. Então, eu quero agradecer também quem ficou até o final. A gente está aqui toda semana, quarta-feira, às 19 horas. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.